Bem, senhores, vamos aqui ao nosso primeiro vídeo sobre as nossas funções econômicas para alunos ou nossos estudantes que estejam com dificuldade. Nesse vídeo faremos o comentário dessas 4 questões básicas, justamente sobre essas funções. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Vamos tentar fazer aqui o comentário dessas questões e bem como uma síntese na parte teórica. Bem, vamos começar com a função receita em primeiro grau ou do primeiro grau. A função receita, ela está ligada ao dinheiro arrecadado pela venda de um determinado produto. Sempre a representamos por R de x igual a P vezes x, função em primeiro grau, ou seja, a variável da função, e no caso é o x, que é a quantidade vendida, ela possui expoente 1. E o P minúsculo representa justamente o preço de venda, digamos, de uma determinada mercadoria. O gráfico dessa função sempre trata-se de uma reta que passa pela origem do sistema cartesiano e sempre encarando os valores de domínio maiores do que zero, já que não tem sentido trabalharmos com quantidade vendida negativa. Um pequeno exemplo. Um produto é vendido por 15 unidades financeiras, econômicas, por R$15, sempre um preço constante. Qual a função receita e o seu gráfico? Então, senhores, o que temos do problema? Para a nossa solução, nós já temos ou dispomos que o P minúsculo, que é o preço de venda, saindo a 15 unidades econômicas. E a finalidade, o pedido problema, é justamente a função receita e o seu gráfico. Então, vamos primeiro à função. A função receita nós já conhecemos. Ela generalizada é dada por R de x igual a P vezes x. Então, gente, é só substituir o valor do Pzinho, né? O nosso P vai ficar, então, a nossa função vai ficar, então, na dependência de 15 vezes x. Esta é a nossa função receita. Bom, vamos, então, à segunda parte do problema, que é o gráfico. Para chegarmos ao gráfico, vamos precisar do plano cartesiano e no mínimo 2 pontos deles, já que trata-se de uma reta, função de primeiro grau. Bom, então, senhores, um ponto que sempre temos na função receita é o ponto origem, né? Trata-se sempre de uma reta que passa pela origem do sistema cartesiano, já que a função R de x igual a 15x, ou seja, o seu termo independente está valendo zero. Então, se x é zero, se querendo aplicar, né, na função receita, ficamos a depender de 15 vezes zero, e 15 vezes zero nos dá ou fornece uma receita zero. Então, é o ponto característico da função receita. E um outro ponto qualquer, vamos supor aqui quando x for 10, quantidade for 10, ficamos a depender de R de 10 igual a 15 vezes 10. E 15 vezes 10, chegamos então à receita valendo 150. Então, gente, temos o ponto 0, 0, origem, e temos o ponto 10, 150. Vamos então representar esses 2 pontos em um plano cartesiano. Supor que o nosso plano, cuidado que você deve tomar, que o eixo horizontal é a quantidade, em outras palavras, é o nosso x, né, que é a variável independente, e o eixo receita é o eixo vertical. Então, no nosso caso, os 2 pontos, ponto origem é o 0, 0, está aqui na interseção desses 2 eixos, e o ponto 10, 150 é quando, então, a quantidade é 10, a receita dessa quantidade nos gera 150, né, rendimento dessa quantidade. Então, senhores, temos esses 2 pontos. Para chegarmos ao gráfico, vamos interligá-los. Então, fazendo aqui aí o segmento retilíneo, por esses 2 pontos, aqui nós temos então a representação gráfica da função R de x igual a
15x. Então, senhores, aí é um problema básico, mas que serve de modelo para vários e vários outros. Bom, vamos agora à função custo, em primeiro grau. Senhores, sempre a função custo é representada por um C maiúsculo de x, ou C de x, sempre depende do CV. Quem é CV? É o custo variável, que é relacionado, esse custo é relacionado à transformação do bem. Mais o CF. Quem é o CF? É a sigla do custo fixo, que é justamente o custo que não depende da produção, ou seja, o seguro, o aluguel e assim por diante. Bom, mas o custo fixo, quando trabalhado, você sempre, o custo variável depende de quem? É determinado pelo produto, do custo de produção de uma unidade do produto, que representamos por esse C minúsculo, multiplicado pela quantidade x. Então, guardem, o custo variável é sempre dependente do Czinho minúsculo, repetimos, é o custo da produção de uma unidade do produto vezes a quantidade x. E mais o custo fixo, que é justamente, em geral, dado pelo problema. Bom, então, em relação ao gráfico dessa função custo, como ela é de primeiro grau, variável de primeiro grau, que é o nosso x, sempre trata-se de uma reta que passa como ponto característico um ponto que está sobre o eixo custo, que aqui da mesma maneira temos os dois eixos no plano cartesiano. O eixo horizontal é a quantidade, ou seja, o nosso x, e o eixo vertical é que representa onde usamos os valores do custo. Então, senhores, um ponto característico do gráfico da função custo é que ele sempre possui como intercepto ao eixo custo o zero CF, quer dizer, o zero custo fixo. Sempre esse pontinho aqui. Então, trata-se sempre de uma reta que trabalhamos para x, valores de x maiores do que zero, em geral representados aqui no primeiro quadrante. Pelo mesmo motivo, em geral não trabalhamos com quantidade, ou seja, o nosso x, né, em valores negativos. Bom, mas aqui nós vamos a um pequeno problema para tentar explicar mais um pouquinho sobre a função custo, primeiro grau. O custo fixo mensal de fabricação de um produto é de R$6.000 e o custo variável por unidade R$15. Então já temos dois dados aqui. Custo fixo, 6.000, e o custo variável, vocês se lembram qual é, né? Nosso Czinho. Ele pede para você determinar o custo, a função custo e o seu gráfico. Então, senhores, vamos tomar os dados aqui do problema para iniciar a nossa solução. Então, o custo fixo, repetimos, é os R$6.000, e o custo variável por unidade, R$15. Primeiro pedido é a função custo. Então, vamos tomar aquela que nós tomamos há pouco. Função custo é o CV mais o CF, custo variável, que é C vezes o X, mais o custo fixo. Representando aqui por quem é quem, como se diz, o nosso custo fixo vai ficar a depender de quem? Olha só. Czinho vezes X. Quem é Czinho? 15. 15 vezes X mais custo fixo. Custo fixo, gente, é o 6.000. Aqui, então, concluímos a função custo desse nosso probleminha. Beleza? Bom, mas nós precisamos chegar ao gráfico. Ora, mais uma vez, alertando aos senhores que o ponto 0 CF, quer dizer, o ponto 0, intercepto, né, com o eixo do custo, é o 0, 6.000. Trata-se sempre de um ponto que pertence à função custo. Olha lá quem é o 6.000. É justamente o custo fixo. Tá? Então, 0, 6.000 é um ponto do custo fixo. E o outro ponto podemos fazer da seguinte maneira: atribuir a quantidade, ou seja, a x da variável livre, um valor qualquer, vamos supor aqui 10, e vamos usar a lei
que nós encontramos para o custo. Falei de função 15x mais 6.000. Só que no lugar do x, para chegarmos à quantidade 10, qual o seu custo, nós fazemos o 15 vezes 10. E 15 vezes 10, senhores, dá 150. 150 mais 6.000, chegamos então a 6.050. Ou seja, temos então dois pontos para a construção do gráfico. Repetimos, o 0, 6.000 e o outro, o 10, 6.500, 6.150. Bom, o plano, vamos supor aqui, né? Repetimos o nosso eixo X, a quantidade. E o nosso caso agora, o vertical, né? É o custo. Ora, o ponto 0,6.000 é intercepto com o eixo custo. Esse é ele. Esse é o nosso ponto 0,6.000. E por sua vez, o 10, 6.150 é aquele que possui a quantidade 10 e o custo dele, no caso, valendo 6.150. Bem, gente, para então concluir a construção gráfica, vamos interligar esses dois pontinhos. Então, passamos aqui um segmento retilíneo e assim temos o gráfico dessa função. Então, senhores, também é uma função, é um probleminha simples, né? Mas de embasamento para os nossos alunos que estejam com dificuldade. Bom, vamos a lucro. Função lucro em primeiro grau. A função lucro é a diferença, função lucro é a diferença de quem? Ó, da receita, a R de X, menos a função custo. Então, guarda. Sempre você representa a função lucro total pela formulazinha LX igual a RX, quer dizer, o lucro depende da receita, menos a função custo. A função lucro depende de duas funções. Bom, para chegarmos ao gráfico dessa função, também é bastante simples. Trata-se de uma reta que passa pelo ponto intercepto 0 menos custo fixo, o oposto do custo fixo. E pelo ponto de nivelamento, que é o xn, e 0. É o zero da função, em outras palavras, nós vamos ver um pouquinho sobre ele ainda. Vamos ver isso aqui a seguir nesse quadro, tentando aqui explicar a condição gráfica. Trata-se sempre de uma reta, porque é uma função de primeiro grau. Intercepto 0, repetimos, menos 0 e menos custo fixo. E pelo ponto do qual o lucro é nulo. O lucro é nulo justamente no x do nivelamento e 0. Ou seja, é onde a receita, função receita, é igual ao custo do sistema cartesiano. Bom, gente, aqui vamos considerar o seguinte: se tem um gráfico, novamente o eixo X, o horizontal, quantidade. Nós temos aqui agora na vertical o eixo lucro. Vamos supor aqui que você tem um custo fixo positivo. E se ele está, digamos, 3 unidades acima, o seu oposto é 3 unidades abaixo. Ou seja, o menos custo vertical, o menos custo fixo em relação ao anterior. Bom, pronto. Esse xn, nós vamos ver que é o x do nivelamento. Em outras palavras, pode ser dito até o zero da função lucro. Então, se você tem esses dois pontos, para você passar o gráfico, é só você interligar os dois. Aqui, então, senhores, nós temos uma maneira prática e rápida de você construir o gráfico da função lucro. Bom, uma questão que é muito cobrada é a análise econômica bem simples sobre esse gráfico, que é que você verifica. Você sempre deve verificar o seguinte: quando você vai fazer análise econômica, em outras palavras, ele está te perguntando quando é que o lucro é positivo e quando ele é negativo, ou então ainda quando ele é nulo. Então é só você verificar esse gráfico e lembrar-se de que quando o gráfico está acima do eixo domínio, no caso aqui do eixo quantidade, é considerado um gráfico
de imagem positiva. Da mesma maneira, quando o gráfico está abaixo do eixo domínio, no caso do eixo X, você tem sempre imagens negativas. É daqui onde você tira o quê? Que o lucro é considerado positivo, né? Repetimos, quando o gráfico, a reta está acima do eixo X, para todos os valores de X maiores, todos os valores, o lucro é positivo, é maior do que zero, para todos os valores de X que são maiores do que o X do nivelamento, que é o zero da função lucro. Da mesma maneira, praticamente, quando é que ele possui, quando é que ele é prejuízo, quando o lucro é negativo, né? O lucro é negativo, aí você trabalha apenas no intervalo de 0 ao xn. Ou seja, são para todos, o lucro é negativo, ou seja, é prejuízo, para todos os valores de x maiores do que zero e menores do que o xn. Aqui então, senhores, condição lucro positivo, quando o x é maior do que o xn, e lucro negativo, quando o x oscila ou varia de zero ao próprio xn. E onde é que ele é zero? Onde é que nem há lucro, nem há prejuízo? Justamente quando o x foi igual ao próprio xn. Esse interceptozinho aqui com o eixo x. Então, é justamente no caso que a renda, a função receita, é igual à função custo. Esta é uma maneira prática e rápida também de você construir o gráfico da função lucro. Vejamos aqui dentro de uma aplicação. Suponhamos que o custo total seja, função custo, 5.000 mais 1.000x. E a receita total, a R de x, 1.500x. Determinar a função lucro e analisar a econômica. E a análise econômica do problema. Bom, ele está nos pedindo a função lucro e a análise econômica. Bom, senhores, vamos fazer primeiro a função. Então, para isso, vamos tomar a função custo, que é 5.000 mais 1.500x. A função receita, também que ele no caso fornece, anunciado, 1.500x, e o lucro é o pedido. Então, vamos à função. Para isso, lembramos que a função lucro é dada por quem? Pela receita menos o custo. Vamos usar o quem é quem, como é dito. Então, ficamos com a receita, 1.500x, menos, cuidado com esse trabalho dessa sinalização, vamos usar a custo, entre parênteses, que é no caso 5.000 mais 1.000x. Vamos eliminar o parênteses. Parênteses eliminado vai ficando menos 5.000 e vai ficando menos 1.000x. Vamos fazer a diferença de 1.500 menos 1.000. Vai ficar então 1.500x menos 1.000x dá 500x menos 5.000. Esta é a nossa função lucro. Repetindo, 1.500x menos 1.000x é o 500x, por 500 vezes x, menos os 5.000, que é o termo constante. Bem, gente, essa é a nossa função lucro. Mas temos que chegar à análise do problema. Para isso, vamos ter que passar pelo gráfico. Então, aqui um estudozinho do gráfico. Um ponto característico do gráfico é o zero e o oposto do custo fixo. Ora, o custo fixo você tira ele aonde? Na função custo. É o termo independente. No caso, 0 menos 5.000 é ponto da lucro, da função lucro. E o outro você pode fazer de uma maneira bem simples. Você toma a lei da função, que no caso é o 500x menos 5.000 e igual a zero. Porque você encontra aqui o intercepto com o eixo x. E assim fazendo, senhores, trazendo esse menos 5.000 ao segundo membro, fica positivo. Vamos dividir essa equação por 500. Então, vamos trazer o 500 dividindo. E aqui dá para a gente citar que o nosso x é o x intercepto, por sinal. E 5.000 dividido por 500, ou então dividido essa equação por 500, ficamos com o nosso x valendo 10. Bom,
Se temos já 2 pontos da função, podemos construir o seu gráfico. Para isso, vamos chamar o nosso plano. Temos aqui o intercepto lá embaixo, ó, custo negativo, menos 5.000. Temos, vamos supor, o posicionamento do intercepto x, x do nivelamento, é o lucro valendo 0, certo? No caso, os 2 pontos nos fornecem condições de construir o gráfico retilíneo. Então, vamos partir aqui dos 5.000 e passando por 10, nós temos uma representação gráfica deste nosso lucro. Mas precisamos fazer análise econômica. Para isso, temos a condição de ver que para os valores, quando é que ela está acima do eixo x, ó, a função, o gráfico dessa função lucro está acima do eixo x, para os valores de x maiores do que 10. Isso aqui nos fornece quem, senhores? Na análise econômica, nos fornece os valores que o lucro é maior do que 0. Ou seja, em outras palavras, lucro positivo são os valores de x, quantidade, maior que 10. E quando é que ela é negativa? Lucro negativo ou prejuízo? Oscilação de 0 a 10. Então, o lucro é negativo, em outras palavras, prejuízo, quando o x está entre o 0 e o 10, de domínio entrando em variável livre. E quando é que o lucro é 0? O lucro é 0 justamente no intercepto, com o eixo da função, o gráfico com o eixo x, no caso em 10. Ou seja, é quando a receita é igual ao custo. Então, senhores, aí um pequeno problema, mas que nos informa, né, nos dá informações para vários outros. Bom, vamos ao ponto de nivelamento, o equilíbrio, o BIP, o break-even point, que é o ponto de quebra do nosso problema. Precisamos ter nessa ocorrência o seguinte: para correr o BIP, você tem que ter a receita igual ao custo. Ou seja, a condição gráfica, né, a receita, já vimos, sempre ela parte da origem ao primeiro quadrante, e a função custo, né, ela sempre parte, digamos, do eixo intercepto vertical, a ascensão no primeiro quadrante. Esse ponto, gente, de encontro dessas duas funções, né, esse gráfico, é que nos fornece justamente o BIP, ok? Ou ponto de nivelamento é equilíbrio. Então, o ponto de nivelamento será sempre dado por quem? Pela condição da igualdade da receita pelo custo. Ou então, em outras palavras, quando o lucro é nulo, ou 0. Vamos a um pequeno problema. Determinar o ponto de nivelamento, o equilíbrio, o BIP, das funções R de x igual a 4x e o C de x igual a 50 mais 2x. Ora, para chegarmos a ele, a esse ponto de nivelamento, vamos igualar as funções receita e custo. No nosso caso, vamos ficar então com a receita igual a custo. Mas quem é a receita? É o 4x. Quem é a função custo? 50 mais 2x. Senhores, uma equação bem simples do primeiro grau. Para chegarmos a x, vamos trazer esse 2x para o primeiro membro, ele vem negativo. Ficamos a depender de 4x menos 2x igual a 50. Operando os termos em x, ficamos com 2x, né? 4x menos 2x igual a 50. Se 2x é 50, dá para se ver que o x do nivelamento é 25. Então, senhores, esse é considerado o ponto do nivelamento. Se ele pedir, no caso, o custo ou a receita nesse ponto, é só você tomar esse 25 e usá-lo na condição da função receita ou na condição da função custo. Bem, senhores, no mais, deixamos esses 6 problemas básicos para os senhores fazerem aí uma revisãozinha, que serão comentados em sala de aula. Mas uma visão turística aqui da nossa região, né, o nosso centro turístico da nossa cidade de Cascavel, estado do Ceará, com a sua belíssima Praia das Águas Belas, e a nossa cidade encontra-se da capital Fortaleza, em média 57 quilômetros do litoral leste. No mais, gente, um abraço, bons estudos e até a próxima.